Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast sobre investimentos para quem quer colocar o dinheiro a trabalhar. Hoje vamos falar sobre impostos. Já dizia Benjamin Franklin que na vida só há duas certezas, a morte e os impostos. Bem, eu junto uma terceira certeza que é trânsito em dias de chuva na minha cidade natal. Mas a empresa de hoje transformou a dor de declarar impostos, que é o tema de hoje, numa autêntica e altamente lucrativa máquina de fazer dinheiro. Abra alas para H&R Block, cotada na Bolsa de Nova Iorque sob o símbolo HRB. Esta gigante verde foi fundada em 1955 em Kansas City por dois irmãos, Harry e Richard Bloch. Eles começaram com contabilidade para lojas locais, mas quando o IRS tornou as regras complexas nesse mesmo ano, decidiram focar-se exclusivamente em declarações de pessoas individuais. Foi um sucesso estrondoso e eles inventaram o franchising moderno no setor dos serviços. Antes do McDonald's, a H&R Block já estava a espalhar os seus escritórios verdes pelos Estados Unidos para vender paz de espírito local. Atualmente, preparam cerca de 20 milhões de declarações todos os anos, o que representa quase 13% das declarações fiscais individuais dos Estados Unidos. É uma escala colossal. O negócio funciona em 3 pilares. O primeiro é Assisted, que tu vais a um escritório físico e um especialista faz todo o trabalho por ti. O segundo é Do It Yourself. Usas a plataforma online deles para preencheres tu mesmo a declaração. E o terceiro é o canal Virtual, onde fazes o upload dos teus documentos a partir do sofá e um especialista trata de tudo remotamente. Para garantir que não falas com eles apenas na chamada Tax Season, que é a época de impostos de fevereiro a abril, criaram um ecossistema completo. Lançaram o Spruce, que é uma espécie de banca móvel, ou seja, foi especificamente concebida para ajudar os clientes a gerir melhor as suas finanças. Depois oferecem adiantamentos rápidos de reembolso do IRS sem juros, que é os chamados Refund Advances, e ainda são donos da Wave, que é uma plataforma de contabilidade digital para pequenas e médias empresas e freelancers também. No entanto, há um detalhe crítico se queres ser acionista que tens que saber, a sazonalidade extrema. E eles faturam quase tudo entre fevereiro e abril e durante o resto do ano operam com prejuízos. É literalmente o equivalente a um bar de praia Algarvio que faz a faturação anual do verão e passa o resto do ano a limpar a areia e a pintar as espreguiçadeiras. Quem é o capitão do navio verde? Bem, o homem ao leme chama-se Curtis Campbell, um gestor de 54 anos que assumiu o cargo de presidente e CEO em janeiro de 2026. E o Curtis não é o típico contabilista aborrecido. O homem tem um currículo de espionagem industrial, já vais perceber. Porque antes de ser contratado, Curtis foi o CEO da concorrente Tax Act no mercado Do It Yourself. E antes disso, foi vice-presidente na Intuit, dona do TurboTax, o arqui-inimigo da H&R Block, na outra área. Ou seja, foram buscar um líder que conhece cada segredo dos rivais. Desde que chegou, Curtis focou-se em acelerar a estratégia de longo prazo conhecida como Block Horizons ou Block Next. Ele quer transformar o trabalho dos especialistas em escritórios, deixando de ser uma mera transação rápida e passando a ser um serviço de consulta e planeamento financeiro contínuo ao longo do ano. Quem manda realmente nisto tudo? A ownership. No caso da H&R Block, os grandes acionistas são, sem surpresa, gigantes institucionais de Wall Street que detêm fatias de quase tudo o que mexe no mundo financeiro. Temos a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, com uma participação de 14% da empresa, e o da Vanguard Group, os lendários criadores dos fundos de índice, com 11,5% das ações, e ainda a famosa Fidelity, com 11,3% das ações. Juntos, estes três titãs controlam quase 37% de todas as ações em circulação desta empresa. Isto cria estabilidade, mas
estas instituições têm um papel perfeitamente passivo na gestão da empresa, e se somarmos as posições de todos os diretores da H&R Block como um grupo consolidado, composto por 10 pessoas no total, eles detêm em conjunto um total de ações equivalente a apenas 1,4% de todas as ações ordinárias em circulação da empresa, o que também não lhes dá grande poder de votação. Agora, olhando para o tabuleiro de xadrez, a análise setorial. O mercado fiscal norte-americano é de crescimento lento, mas muito previsível, crescendo de forma estável a uma taxa composta anual de cerca de 1% há várias décadas. Não é uma empresa tecnológica de Silicon Valley, como estás a ver, mas é tão previsível quanto as estações do ano. E o mercado divide-se em dois. Cerca de 55% preferem ajuda profissional, canal assistido, e 45% optam pelo do-it-yourself, que é o software. No software, a Intuit lidera com o TurboTax, mas a H&R Block é a única que joga com a mesma força em ambos os mundos. E o maior risco setorial é o governo. O fisco americano lançou o IRS Direct File, que é uma ferramenta pública gratuita para preencher impostos diretamente no site oficial. Isto assustou os investidores, mas na verdade o sistema só serve para declarações simples. Convenhamos, ninguém quer deixar o cálculo final na mão da mesma instituição que lhe quer cobrar o dinheiro. As pessoas continuam a preferir pagar um especialista que lute por cada dedução possível. Agora, olhando para as vantagens competitivas, ou o moat, então, quais são os moats que protegem a H&R Block? Bem, temos a escala física. Eles têm cerca de 9 mil escritórios nos Estados Unidos e mais de 60 mil profissionais certificados. Replicar esta rede física do dia para a noite é muito difícil, se não impossível. Depois temos a unicalidade. Podes começar no telemóvel, solicitar a revisão online de um especialista ou ir ao escritório se a papelada te complicar. Ainda temos a aliança com a IA. Usam o Azure OpenAI da Microsoft no Sidekick, o software para os profissionais, que eu mencionei, e no AI Tax Assist, que é os clientes do Do It Yourself, que gerou mais de 4,2 milhões de interações na última época fiscal. Portanto, temos aqui a aliança com a inteligência artificial a dar frutos à empresa. Mas declarar impostos nos Estados Unidos envolve um risco tremendo. Cometer um erro pode significar multas pesadas, por isso as pessoas pagam de bom grado para ter a garantia de precisão de 100%, onde a empresa assume a responsabilidade e reembolsa as penalidades se falhar. Isto é fantástico. Esse prémio de segurança é um excelente moat, a meu ver. Agora vamos às projeções financeiras para os próximos 5 anos. Então, o que é que podemos esperar da performance financeira sob a liderança do Curtis Campbell? Bem, o crescimento das receitas sob o plano Block Horizons, a meta de longo prazo é crescer as receitas entre 3% a 6%, portanto, a um ritmo maior que o setor. Recorda que há bocado falei num 1% do setor, o crescimento esperado. Bem, isto é impulsionado por pequenos aumentos de preços, pela compra contínua de escritórios de franchisados e pelo crescimento do Wave, que é uma plataforma digital de soluções financeiras baseada no modelo Software as a Service. Quanto às margens operacionais, no ano fiscal 2026, que terminou em junho, a empresa apresentou uma margem de 23% e prevê-se que a margem possa crescer cerca de 1,5 vezes o ritmo das receitas devido à alavancagem operacional e automação. Quanto ao CAPEX, o investimento previsto, é uma empresa leve em capital, gastam cerca de 100 milhões de dólares por ano em CAPEX, focado em atualizar tecnologia, cibersegurança e escritórios, sobretudo. O resto do dinheiro é puro fluxo de caixa livre. Quanto ao retorno bruto ao acionista, bem, eles pagam dividendos consecutivos desde 1962, recentemente aumentaram o dividendo em 10%, além disso, desde 2016, a empresa já recomprou e cancelou mais de 40% de todas as ações em circulação. Resta saber se foram adquiridas a um bom preço estas ações. Para sermos rigorosos, também temos de olhar para os principais riscos desta tese. Começamos pelo avanço governamental. Se o governo simplificar as leis de forma extrema, o modelo de negócio da empresa pode sofrer um abalo. Contudo, a complexidade fiscal americana parece infinita. Depois temos o recrutamento sazonal. O recrutamento anual de 80 mil colaboradores temporários é um brutal desafio operacional.
Pois temos ainda os processos regulatórios. Atualmente enfrentam litígios da FTC, que é a Federal Trade Commission, sobre marketing enganador. Conclusão: vale a pena colocar esta empresa na tua carteira? Bem, as melhores oportunidades às vezes estão nos setores mais aborrecidos. E este é um setor aborrecido, sem dúvida. Esta empresa não vai inventar carros voadores, mas domina um mercado resiliente. Tem fossos económicos brutais de escala e é também liderada por um CEO capaz, na minha opinião. Portanto, se procuras um investimento com excelente previsibilidade, poder de fixação de preços e que é uma máquina de recomprar ações e pagar dividendos crescentes, a Gigante Verde merece muito o teu estudo e atenção. Até porque, segundo o meu modelo de avaliação, a H&R Block está com um desconto de cerca de 15%. Pessoalmente gostava que fosse maior esta margem de desconto, mas a verdade é que já representa uma oportunidade de entrada num setor altamente resiliente. Espero que tenhas gostado deste episódio. Se queres ver todos estes cenários detalhados, o relatório completo com as premissas desta empresa fará parte do meu serviço de subscrição exclusivo que, se assististe aos outros vídeos, já sabes que será lançado em setembro. Enfim, se quiseres ter acesso prioritário e um preço de lançamento, em breve estará disponível um link para a inscrição. Até à próxima, bons investimentos!